Saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite, aos nossos irmãos que aqui estão para juntos cultuarmos ao Senhor, bem como os nossos irmãos que também nos acompanham pelas mídias sociais. Vamos juntos nesta noite cultuar o Senhor, adorar e bendizer o seu santo nome. Aqueles que aqui estão, os convido a se colocarem de pé neste momento, para que juntos possamos orar, falar com o Senhor, pedindo a Ele que venha nos abençoar nesta noite com a sua presença, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Bendito Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer nesta noite por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos reunir na Tua casa, para juntos oferecermos a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Somente o Senhor é digno de que nesta noite nós estejamos aqui reunidos para oferecermos a Ti culto, para oferecermos a Ti adoração. Queremos Te pedir nesta noite, meu Senhor, que o Senhor venha receber o culto que nós vimos aqui prestar a Ti, que possa chegar diante da Tua presença como cheiro de incenso suave, como coisa agradável ao Senhor. Eu peço ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, venha nos conduzir, venha nos orientar de maneira tal que possamos nós oferecermos a Ti um culto agradável, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa, através da Tua palavra, nos tornar fortalecidos, nos tornar edificados na Tua presença nesta noite. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós a Te oramos e assim somos a Ti agradecidos. Amém e amém, Senhor. Nossa banda louvando o nome do Senhor, juntamente com toda a igreja nesta noite. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Melhor, assim como
coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então
no seu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma se me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. Você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor. Você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, acalma minha alma, meu coração me controla. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus.
que te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Que está latindo a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos. Por tudo que és, respondemos
rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Convido a todos neste momento para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 17. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, o versículo de número 1 ao versículo de número 17. Ouçamos a leitura da palavra do Senhor, que assim diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Bondoso Deus, continuamos diante da tua santa presença nesta noite, e mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, agradecidos a Ti por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para oferecermos a Ti o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão. É com alegria que aqui nesta noite nós estamos reunidos para bendizermos o Teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito traga-nos a iluminação da Tua palavra, a compreensão da Tua palavra, para que nesta noite todos nós que aqui estamos, aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, todos nós, ó Pai, possamos ser edificados, fortalecidos, avivados, Senhor, revigorados para a glória do Teu nome. Também nesta noite, ó Deus, queremos apresentar a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa oferta missionária. Senhor, apresentamos a Ti também a missionária Violeta ali no Nepal. Senhor, continue abençoando a Tua serva, dando a ela a Tua graça, a unção do Teu Espírito, força para continuar fazendo a Tua obra naquele lugar. Senhor, que a oferta que nesta noite recolhemos para enviarmos para a Tua serva, que possa chegar, Senhor, de uma maneira a ajudar a Tua filha, Senhor, somando com aquilo que outras igrejas contribuem para o sustento, para a ajuda da Tua serva e da Tua obra naquele lugar, que o Senhor possa abençoar, suprindo assim as necessidades da Tua filha, fazendo, Senhor, com que este valor chegue, Senhor, em boa hora para a Tua serva. Senhor amado, assim nós oramos a Ti agradecidos por podermos contribuir, ó Deus, com a obra do Senhor, com a obra missionária, e que nesta noite, todos nós, Senhor, possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua mensagem e sermos fortalecidos pelo Senhor. Nós assim oramos e Te somos agradecidos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. A igreja do Senhor pode se assentar. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite, neste texto tão glorioso que nós aqui lemos da palavra do Senhor. E dentro deste texto, nós queremos trazer para as nossas vidas nesta noite, queremos apresentar, ou melhor, expor a palavra do Senhor nesta noite, de maneira tal que todos nós possamos entendê-la, compreendê-la, e muito mais do que isso, aplicar a palavra do Senhor à nossa vida, pois todos nós precisamos desta palavra que é vida para nós, que nos edifica, que nos fortalece e que nos exorta a vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível diante da presença do Senhor. E 2 versículos deste texto, nesta noite, nós queremos tomar como base da palavra do Senhor nesta noite, que é o versículo de número 8 e o versículo de número 12, onde o versículo de número 8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Amados, contextualizando aquilo que
o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, escreve à igreja na cidade de Colossos, nós queremos trazer para a nossa vida alguns pontos que nós podemos aplicar a este texto. Algumas coisas que nós precisamos despojar, ou seja, nós precisamos tirar de nós. É como se estivéssemos vestidos e nos despíssemos destas coisas para nos revestirmos daquela que no versículo 12 ele vai trazer aos nossos corações, ele vai trazer como ensinamento para as nossas vidas. E dentro daquilo que nós lemos, dentro daquilo que o apóstolo Paulo apresenta, como disse, algumas coisas nós queremos contextualizar e trazermos para a nossa vida. A primeira coisa que nós gostaríamos de aplicar à nossa vida e aquilo que queremos falar nesta noite, a primeira coisa que nós precisamos despojar, a primeira coisa que nós precisamos retirar da nossa vida, é uma coisa que todos nós, em algum grau, na nossa vida nós temos. Uns mais, outros menos. Uns é uma condição mais intensa e outros em uma condição menos intensa. Mas acredito que todo homem, quando digo homem, estou me referindo à raça humana, estou me referindo a homens e mulheres, todos nós temos, se não muito, pelo menos um pouquinho de intolerância. E nós precisamos nos despojar de toda intolerância. Esta não é uma palavra dirigida tão somente àqueles que são muito intolerantes, mas àqueles que são muito e àqueles que são pouco. Porque nós devemos nos despojar, nós devemos nos despir de toda intolerância. E como é que nós identificamos, não o outro, mas como é que nós identificamos a nós mesmos? Esta é uma palavra para nós não olharmos o outro, mas é uma palavra para nós olharmos a nós mesmos. Como eu costumo dizer, não é uma palavra para nós fazermos uma análise com um binóculo na mão, mas é uma palavra para fazermos uma análise com um espelho na nossa mão. Porque quando nós estamos com um binóculo, nós sempre veremos o outro, mas quando colocamos o espelho, nós veremos a nossa própria face. E é exatamente isto que o apóstolo Paulo, dentro de um contexto, ele quer nos ensinar. Que nós precisamos nos despojar de toda intolerância. Alguém que não tem compreensão. Alguém que todas as coisas para ela são incompreensíveis. Você conhece alguém assim? Já se colocou na frente do espelho? Sabe, nós vivemos num tempo em que nós nos tornamos intolerantes. Qualquer coisa que acontece, qualquer circunstância que acontece, nós já explodimos, já damos o nosso veredito, e às vezes damos um veredito de maneira errada, porque às vezes o que foi dito, o que foi falado, ou o que aconteceu, nós não conseguimos interpretar da maneira correta. E às vezes, interpretando de maneira errada, nós tomamos atitudes também erradas. Então nós precisamos, como servos do Senhor, como cristãos, nós precisamos nos despojar de toda intolerância. Nós precisamos nos despojar de toda... como aquele que se torna alguém intransigente. A palavra do Senhor nos fala de um homem chamado Nabal. Um homem muito próspero, um homem muito rico, mas um homem intolerante. Um homem intransigente. Um homem que o que valia era somente a sua opinião. O próprio nome dele já diz tudo: louco, nécio.
Nabal quer dizer isto, né? Alguém que não tem as suas faculdades mentais normal. Alguém que é meio atravessado. Nabal era um homem assim. A palavra do Senhor nos diz que os seus tosqueadores, os seus pastores, certa vez estava lá, perto de onde Davi estava, lá pelo Carmelo, e Davi estava ali fugindo de Saul, e a história que nós conhecemos. E de repente, os homens de Nabal, os pastores, os tosqueadores de Nabal, chegou naquele lugar, e diz a palavra do Senhor que Davi ordenou os seus homens para que protegessem aqueles homens de Nabal, protegessem os servos de Nabal. E passado algum tempo, depois que aqueles homens retornam novamente para a casa do seu senhor, Davi teve lá necessidade de algumas coisas. E Davi então envia alguns moços para que fossem até Nabal pedir a ele alguma coisa que Nabal pudesse oferecer, algum cabrito, leite, queijo, alguma coisa para a sobrevivência de Davi e de seus homens. E quando os homens de Davi chegam até Nabal, conta a história daquilo que havia acontecido, como Davi foi benevolente para com os homens de Nabal, e depois no final de contar aquela história, aquele fato que havia acontecido, diz a palavra do Senhor que Nabal falou: olha, volte para o lugar de vocês, eu não tenho nada aqui para dar a vocês, eu não tenho nada para oferecer a Davi nem a vocês, porque eu não vou tirar da minha mesa, não vou tirar da mesa dos meus servos para oferecer a vocês, em hipótese alguma eu vou fazer isso. E os homens de Davi voltaram e deram esta triste notícia a Davi. Davi, como um homem de guerra, um homem valente, falou: eu vou lá, vamos resolver este problema com Nabal. Cada um pegue a sua espada. Então os irmãos imaginam o que Davi ia fazer com Nabal. Qual era o propósito de Davi em ir ao encontro de Nabal? Pegou a espada e foi caminhando. Mas quando Davi estava ainda se aproximando, um dos homens de Nabal viu aquela movimentação toda e observou que a situação não ia ficar muito bem para Nabal e nem para os homens de Nabal. Davi, aquele homem então, ele corre até Abigail, que era a esposa de Nabal, conta toda a história, como Davi os havia tratado, como Nabal havia tratado os homens de Davi, e que agora Davi estava vindo ao encontro. Abigail então, ela apanha queijos e prepara bolos e manda preparar carneiros, e ela vai ao encontro de Davi. Antes que Davi chegasse até os seus termos, encontra-se com Davi, pede perdão a Davi, como que se aquela transgressão de Nabal fosse dela mesma. Diz a Davi que Nabal era um homem nécio, um homem louco, não agiu conforme deveria ter agido, e oferece então aquele bolo, aquele cabrito, aquele queijo, aquele leite a Davi, e Davi então se aplaca da sua ira e retorna aos seus termos. E nós conhecemos a história, que mais tarde, quando Nabal veio a falecer, e Davi ficou sabendo, Davi mandou que buscassem Abigail, para que ela fosse sua esposa, porque ela era uma mulher muito sábia. Por sua sabedoria, ela poupou a vida do seu esposo. Com a sua sabedoria, ela poupou a vida daqueles da sua casa. Mas Nabal era um homem intransigente. Nabal era um homem intolerante. Ele não aceitava muito as coisas. Ele era um homem que somente as regras dele que eram corretas. E a palavra do Senhor então nos diz que nós temos que nos despojar disso, de toda intolerância. Há uma necessidade de nós avaliarmos a nossa vida e observarmos se nós temos sido mais tolerantes ou mais
intolerantes. Se temos agido com tolerância ou se temos agido sem tolerância. Como existia um programa de humor e lá dizia o humorista que a tolerância era 0. Na verdade, a nossa tolerância tem que ser 100. E a nossa intolerância que deve ser 0. A outra coisa que nós queremos nesta noite falar é que nós precisamos nos despojar como servos do Senhor. Nós temos que nos esvaziar do pessimismo. Há pessoas que só enxergam o lado ruim, só vê as coisas que são ruins. Se alguém diz que está doente, ele fala: conheço alguém que morreu com essa doença. Se alguém, trazendo para os nossos dias, se alguém espirrar, já está com Covid e vai morrer. Tem pessoas que são pessimistas. E 2 coisas nós precisamos. A primeira é não sermos pessimistas. E a segunda, fugirmos dos pessimistas. Nós precisamos enxergar a vida com a realidade da vida. Mas não podemos ser pessimistas. Somente ver o lado ruim, as coisas ruins. A palavra do Senhor nos fala a respeito de 12 homens. Esses 12 homens Moisés enviou para espiar a terra que o Senhor havia prometido a eles. E destes 12 homens, 10 homens eram pessimistas. Diz a palavra do Senhor que depois de 40 dias, observando a terra, espiando a terra, vendo a terra, aqueles homens voltaram e disseram da seguinte maneira: olha, a terra de fato é muito boa, a terra de fato é espetacular, mas nós não conseguiremos entrar naquela terra, porque as cidades são muradas, os exércitos, nós não temos condições de enfrentar aqueles exércitos, nós estamos fadados ao fracasso, é melhor nós voltarmos para o Egito. E por último, vieram 2 homens, um Josué e outro Calebe. Só aqui fazendo uma observação, Nabal era da descendência de Calebe, quanta diferença. Mas voltaram Josué e Calebe, chegaram atrasados. Eu acho que eles gostaram tanto da terra, que eles não queriam voltar da terra. Mas voltaram e chegaram, e falaram com Moisés: Moisés, a cidade é excelente, trouxemos aqui um cachinho de uva, que precisava de 2 homens para carregar. O fruto da terra é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir aquela terra. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar naquela terra e vamos possuir aquela terra. Mas o inimigo e os exércitos e os muros da cidade, olha, não importa. A única coisa que nos importa é que o Senhor nos fará possuir aquela terra. Irmãos, eis a diferença entre aquele que crê no Senhor, aquele que compreende toda a situação, mas a sua confiança está no Senhor, e aquele que vê toda a situação e procura logo o lado ruim, procura logo o lado da possibilidade da derrota. De fato, olhando com os olhos humanos, era impossível entrar naquela terra. E assim também na nossa vida, às vezes algumas coisas são impossíveis para nós, mas nós precisamos olhar, nós precisamos de ver, não com os olhos da carne, mas nós temos que olhar com os olhos espirituais, porque aquilo que Deus promete, pode ser impossível para nós, mas o Deus que prometeu, é poderoso para fazer cumprir nas nossas vidas. E nós sabemos que daquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, somente Josué e Calebe entraram naquela terra. E Calebe era um homem tão valente,
que aos 85 anos de idade, ele chega para Josué, que agora não era mais um conservo, mas era o seu líder, e diz: Josué, aquela terra que Moisés prometeu, que ela seria minha, ela é uma terra de gigantes, mas me dá autorização, porque eu quero ir lá entrar naquela terra, porque o Senhor me fará possuir aquela terra. Tal força que eu tinha há 40 anos atrás, é a mesma força, é a mesma disposição que eu tenho hoje. Caleb estava cheio de confiança no Senhor, quando ele tinha 45 anos de idade. 45 anos de idade, mas ele continuava cheio de confiança no Senhor, quando ele tinha já 85 anos de idade. O Senhor me prometeu, Moisés disse que a terra será minha, e eu vou possuir aquela terra. Nós precisamos ter esta confiança no Senhor. Sabe, não olhe as possibilidades, mas olhe para o Deus que pode fazer todas as coisas. Se o Senhor promete, Ele é poderoso para fazer cumprir. Se o Senhor disse que há de ser, pode confiar, porque há de ser, porque todas as coisas o Senhor pode fazer. Portanto, não seja pessimista. Procure sempre olhar para aquele que faz a promessa. Não confie e não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor dos céus e da terra, aquele que está assentado no seu trono, e governa e rege todas as coisas. Amados, nós precisamos entender uma coisa: Deus está assentado no trono, e Ele continua tendo o controle de todas as coisas. Por mais que alguém ache que o Senhor perdeu o controle, é engano de quem acha. É engano de quem tem esse entendimento. O Senhor continua assentado no trono e continua governando os céus e a terra, porque Ele é quem domina sobre os céus e sobre a terra. Portanto, não seja um pessimista, confie no Senhor. Não confie naquilo que você pode fazer, mas confie no Senhor. Não seja como os 10 espias, mas seja como Josué e Caleb. Às vezes, nós achamos que a maioria é que está certa. Não é verdade? Tem até um ditado popular que é um ditado errado. Mas o pessoal costuma dizer: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Se nós fôssemos considerar que os 10 espias e os 2 espias falaram, de que lado você iria ficar? Do lado dos 10 ou do lado dos 2? Sabe, os nossos olhos têm que se voltar para o Senhor, e nós temos que nos unir com aqueles que confiam também no Senhor, porque venceremos juntos, batalharemos juntos, lutaremos juntos, mas venceremos juntos. Não fique do lado daquele que é pessimista, e também não seja pessimista. Bom, mais uma coisa que nós precisamos nos despir. Precisamos nos despir do rancor, da mágoa, do ódio, do ressentimento. Precisamos nos despir daquilo que traz angústia ao nosso coração. E não há nada mais que traz angústia ao nosso coração do que ódio, mágoa e ressentimento. E o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, o versículo de número 14 ou 15, se não me falha a memória, o escritor aos Hebreus diz que é para nós tomarmos cuidado, não deixando que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração, porque se brotar alguma raiz de amargura no nosso coração, nós vamos contaminar a muitos com aquela amargura do nosso coração, e também vamos nos privar da graça de Deus. Vamos fechar a porta da graça de Deus em relação à nossa vida. Vamos fechar a porta da misericórdia de Deus em relação à nossa vida. Há alguns pastores que dizem, e eu também costumo dizer, e nesta noite faço menção: aquele que guarda rancor no seu coração, mágoa, ódio, ressentimento no seu coração,
É a mesma coisa que você tomar um copo de veneno, esperando que o outro morra. Na verdade, quem vai morrer é aquele que está cheio de ódio, é aquele que está cheio de ressentimento, é aquele que está cheio de amargura no seu coração. Não deixe que isso domine o teu coração, não deixe que isto faça do seu coração pousada, faça do seu coração o seu habitáculo. Não deixe que o rancor, que a amargura, que sentimentos ou ressentimentos habite no seu coração. Se livre disto. Peça a graça ao Senhor, que todo ressentimento, toda amargura seja retirada do seu coração, porque isso só lhe trará mal, só fará mal à sua vida. A outra coisa que nós precisamos nos livrar, nos despir, precisamos tirar da nossa vida, é a hipersensibilidade. Nós vivemos um tempo em que as pessoas costumam ser sensíveis demais. Não me toques, não fale comigo, não me repreenda, não me corrija. Qualquer coisa que vai falar, isto revela alguém orgulhoso. Toda pessoa que em você se relacionar com ela for hipersensível, ou seja, você tem que lidar com ela como andando sobre ovos. Esta pessoa é uma pessoa orgulhosa. Ela é cheia de si. Olha, não me toques. A palavra do Senhor nos fala de um rei que ele era hipersensível. Um rei chamado Saul. Diz a palavra do Senhor que depois de algumas batalhas, algumas mulheres fizeram uma música e começaram a andar pelas ruas, né, em forma de como se fosse uma procissão, né, as mulheres andando pela rua, e elas começaram a cantar uma música. Saul matou os seus milhares, e Davi matou os seus 10 milhares. Irmãos, pensem bem, você é rei, e você tem alguém no seu reino, que coloca a sua cabeça à exposição para poder te defender. Alguém que coloca a sua cabeça à disposição para defender o seu território, o seu reino. E de repente lá alguém resolve homenagear esta pessoa. Vamos ser sinceros, se não houver orgulho no nosso coração, o que é que nós vamos sentir? Alegria. Alguém que nos substitui numa batalha, numa guerra, não se importa em expor a sua própria vida, pelejando, lutando para defender o seu reino. Se Saul não fosse um rei melindroso, um rei orgulhoso, hipersensível, ele faria coro junto com aquelas mulheres. Olha, eu matei milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Mas Saul não gostou daquela música. Davi aborreceu, azedou o seu coração. Falou, olha, mas eu sou o rei, e eles estão falando que eu só matei milhares, mas ele matou 10 milhares. E era uma verdade. Pelas mãos de Davi, o Senhor deu mais vitória a Israel do que pelas mãos de Saul. Mesmo Saul ainda sendo rei sobre Israel, Davi começou a sobressair, porque o Senhor era com ele. E às vezes a gente para e pergunta, puxa, mas por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul era melindroso. Não é por isso, né? Mas é uma das causas, e que foi levando Saul, o seu orgulho. Sabe, irmãos, não se importe se alguém está sendo honrado. Não importe. Sabe, algumas pessoas não gostam que o outro receba honra, quando ele acha que aquela honra pertencia a ele. Sabe,
deixe o outro ser honrado. Honre também o outro, porque ao seu tempo o Senhor trará honra sobre você. O Senhor também te honrará. Davi, me perdoe, Saul era para se sentir honrado, que Deus havia enviado alguém para ajudá-lo, para pelejar, para lutar juntamente com ele, ou para lutar por ele e pelo reino. Era para ele estar feliz, mas ele se sentiu angustiado, se sentiu desprestigiado. Sabe, honra a quem tem honra. Sabe, não se preocupe se alguém está sendo honrado. Cada um de nós temos o nosso valor para Deus. Cada um de nós temos que oferecer um trabalho para Deus. Um trabalho que às vezes traz uma aparência de que ele recebe mais honra, e outros às vezes um trabalho que alguém olha e fala, este trabalho não é tão honroso assim. Mas eu quero dizer para cada um nesta noite, olha, o nosso trabalho para o Senhor, ele não é vão, porque do Senhor nós receberemos a recompensa. Às vezes não receberemos a recompensa neste mundo, mas receberemos a recompensa eterna, lá na glória com o Senhor. Portanto, não seja hipersensível, não seja melindroso, não me toques, mas seja alguém que esteja disposto a somar, a lutar, a batalhar juntos, não importando quem vai receber a honra, importando sim que se ele é vitorioso, você também é vitorioso. Se Davi estava sendo vitorioso, Israel estava sendo vitorioso, Saul estava sendo vitorioso, e isto já era motivo de sobra para ele glorificar a Deus, para bendizer o nome do Senhor, ao invés de ficar preocupado com a música que as mulheres estavam cantando. A outra coisa que nós precisamos nos despir da incredulidade. Há pessoas que são descrentes em tudo e em todos. São céticos, não acreditam, não creem. E não tem nem a humildade de ser como aquele pai que disse, né? Senhor, eu creio, mas ajude a minha incredulidade. Sabe, nós precisamos crer. E nós precisamos estar ao lado daqueles que creem. Por isso, sempre na palavra do Senhor, nós vamos encontrar, não temas, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, eu te ajudarei. Não temas, eu sou contigo. Sabe, toda a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo, olha, não temas, creia, confie, deposite a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Deus que tem domínio sobre todas as circunstâncias. Não olhe para as adversidades, para a tempestade do mar, mas olhe para o Senhor que tem poder sobre as águas e sobre o vento. Olhe para aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Que eu e você sejamos aqueles que estão sempre crendo que o Senhor fará. Às vezes as pessoas costumam dizer, olha, mas há tanto tempo e o Senhor não faz. Há tanto tempo e o Senhor não faz. Há tanto tempo e o Senhor não faz. Sejamos como Jó. Quando a sua esposa, vendo o seu sofrimento, a sua angústia, ela diz, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque eles criam que se alguém amaldiçoasse a Deus, Deus os mataria. Então ela disse, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz, mulher, tu falas como uma louca. Você não sabe o que você está falando. Olha, eu vou continuar confiando no meu Senhor. Eu recebi o bem, agora eu recebo o mal. E ainda que ele me mate, eu continuarei esperando no meu Senhor. Sabe, a fé de Jó, ela foi uma fé inabalável. Ele
teve momentos na sua vida em que a angústia apertou o seu coração, mas ele não se desviou, ele não tirou a sua fé, a sua confiança do Senhor. E é isso que hoje, nós como igreja do Senhor, nós precisamos. A despeito de todas as coisas, de todas as dificuldades que vivemos, de todas as tempestades que enfrentamos, nós não podemos perder a nossa confiança no Senhor, porque a nossa vida está em Cristo, a nossa vida está no Senhor. Olha, irmãos, nós pertencemos a Cristo, nós somos dele e dependemos dele, e todas as coisas são feitas por ele. Então nós pertencemos àquele que faz todas as coisas, e nós dependemos daquele que faz todas as coisas. Irmãos, às vezes nós olhamos à nossa volta e não há ninguém que possa nos ajudar, mas quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando exatamente para aquele que pode fazer todas as coisas. Confie no Senhor, permaneça confiando no Senhor, não seja um descrente, mas seja um crente, um homem, uma mulher, cheio de confiança, cheio de esperança no Senhor. E, por último, o que nós vamos falar nesta noite, daquilo que nós temos que nos despojar, daquilo que nós temos que nos despir, é de sermos descompromissados com Deus. Vivemos uma geração descompromissada com Deus. Qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer atividade, enfim, qualquer situação é motivo para nós nos ausentarmos da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com Deus. E nós temos que nos despir disso. Nós temos que entender que nós temos não uma obrigação para com Deus, mas nós temos um compromisso para com Deus. Nós não temos que fazer algo para Deus porque nós somos obrigados, fazermos algo como se obrigado fôssemos, mas fazermos algo entendendo a nossa responsabilidade e o nosso compromisso. E nós vemos isto nesta geração que nós vivemos. E é claro que isto não é algo peculiar da nossa geração, mas é algo que se estende de geração a geração. Nós vivemos um tempo em que nós, como servos do Senhor, às vezes somos turistas. O nosso compromisso com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa ida à casa do Senhor, é como se fôssemos turistas, de vez em quando, como todos os anos, né? Aqueles que têm o privilégio de tirar férias, eles tiram férias e vão passear em algum lugar, vão fazer turismo por algum lugar. Às vezes nós, como servos do Senhor, às vezes agimos assim, de vez em quando, nós vamos como turista à casa do Senhor. Às vezes, vamos à casa do Senhor ou temos uma vida apenas como fiscal. Eu não tenho compromisso com o Senhor, mas eu tenho compromisso com a fiscalização do irmão. Como eu dizia aqui no princípio, né, que esta palavra é uma palavra para nós colocarmos um espelho na nossa frente, não um binóculo. Mas, às vezes nos tornamos turista, e pior do que ser turista é ser fiscal. Ficamos olhando, às vezes, o cisco que está no olho do nosso irmão, como diz o Senhor. Mas o Senhor diz que nós temos que primeiro tirar a trave do nosso olho. Nós temos que tirar primeiro o caco que está no nosso olho. E eu costumo dizer que quando nós tiramos a trave dos nossos olhos, às vezes quando nós então olhamos para o nosso irmão, nós vamos observar que nem cisco ele tinha no seu olho. Era a trave dos nossos olhos que estava distorcendo a nossa visão e nos fazia enxergar um cisco que estava no olho do nosso irmão.
E nós precisamos de deixar também de sermos um crente carnal. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: olha, vocês não são espirituais, vocês são carnais. E quando Paulo assim escreve, ele não está dizendo que isto é normal acontecer. Ele está dizendo que isto é habitual acontecer. Mas não é normal, não é o certo, não é o correto. Nós não podemos ser crentes carnais, mas nós precisamos ser crentes espirituais. Nós não podemos ser crentes que não têm compromisso, mas nós temos que sermos crentes compromissados com o Senhor, com a sua palavra, com a verdade que é a palavra do Senhor. Essas são algumas características daqueles que são descompromissados. Eles são turistas, são fiscais e são carnais. E o Senhor nos ajude a despojarmos da intolerância, do pessimismo, do rancor, da hipersensibilidade, da incredulidade e de sermos descomprometidos com Ele. E o versículo de número 12, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos revestir. Nos revestir. E a primeira coisa que nós nesta noite queremos falar é que eu e você, como servos de Deus, como cristãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amados, assim como é pecado se embriagar com vinho, também é pecado não ser cheio do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes, só aqui voltando um pouquinho, mas como crente fiscal, às vezes nós olhamos aquele que se embriaga, mas não olhamos para nós que estamos vazios do Espírito Santo de Deus. É tão pecado não ser cheio do Espírito Santo de Deus, quanto se embriagar com vinho. Nós precisamos, então, viver uma vida de modo a não nos embriagarmos com vinho, mas também precisamos viver de modo a nos enchermos do Espírito Santo. Apenas não embriagar não nos dá direito de morarmos no céu, mas sermos cheios do Espírito Santo é certeza de que nós vamos morar no céu. E como é que eu sei se eu sou cheio do Espírito Santo? É quando eu vou para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E lá tem uma lista do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Quando eu olho para a minha vida, quando eu coloco um espelhinho na minha frente e eu vejo, eu tenho amor para com Deus e para com os homens. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Eu sou um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Nós, claro, não vamos falar sobre cada uma dessas virtudes, porque não há tempo para isto. Mas se nós fôssemos falar sobre cada uma dessas virtudes, nós vamos ver o quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque todas essas virtudes, ela não pode ser vista na nossa vida se não for dirigido, conduzido, plantado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Porque é a natureza de Cristo sendo implantada em nós. Ter o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida é exatamente isso. É nós termos a natureza de Cristo. O que Cristo é, ser plantado em nós, e nós vivenciarmos da maneira, e nós vivermos, melhor dizendo, é nós vivermos da maneira como Cristo também viveu aqui neste mundo, e da maneira como Cristo faz, e da maneira como Cristo age. Portanto, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo de Deus não quer dizer falar apenas, não quer dizer falar em línguas, profetizar, expulsar demônios, curar enfermos.
não quer dizer isto. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser visto na minha vida e na sua vida o fruto que o Espírito Santo de Deus faz crescer em nós a cada dia. É mudança de vida, é uma conduta irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, a ponto de alguém olhar para nós e poder ver em nós a maneira como nós vivemos, a maneira como nós andamos, e as pessoas dizerem: olha, este ou esta pessoa ou aquela pessoa só pode viver assim, é somente a ação de Deus na vida dele, porque ninguém pode agir desta maneira. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Iremos demonstrar isto quando o fruto do Espírito for visto em nós. A outra coisa que nós precisamos nos revestir é uma também das virtudes do fruto do Espírito, mas vamos trazer aqui separadamente. Nós precisamos ser alegres. Irmãos, viver triste é pecado. Por quê? Por que é pecado? Porque nós temos motivos de sobra para nós vivermos alegres na presença do Senhor. A alegria da salvação, ela precisa nos contagiar. A alegria da salvação, ela precisa ser demonstrada na nossa vida. O cristão, o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa alegre. Ele vai passar por momentos de tristeza, mas ele não vai deixar de ser alegre. Alguém que vai enterrar o pai, a mãe, o filho, naquele momento ele está triste, porque perdeu alguém, um ente querido, mas por sua natureza, ele é alegre. Alguém que recebeu uma péssima notícia, seja de uma doença incurável, seja de um desemprego, seja lá o que for, ele vai sentir tristeza no seu coração, claro, mas por natureza ele é alegre. A única coisa que faz com que o homem se torne uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, é o pecado na sua vida. Lembra-nos de Davi, quando depois dele cometer um adultério, um homicídio, e após o profeta Natan então repreendê-lo, ele faz a sua oração, lá o Salmo capítulo de número 51, ele faz a sua oração: Senhor, torna a dar-me alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu Espírito Santo. A alegria da salvação não é vinculada às circunstâncias que nós vivemos neste mundo. A alegria da salvação, ela é vinculada, ela está ligada, entrelaçada, tão somente numa coisa: no relacionamento que nós temos com o nosso Senhor. Ela é baseada, não se tudo vai bem, mas ela é baseada no nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo à nossa volta pode até não estar bem, mas eu estando bem com o meu Senhor, tudo vai bem. Lembra da Sunamita? Quando o profeta pergunta: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. É tudo bem. O que ela estava dizendo: olha, é tudo bem, mas o meu filho morreu, a criança morreu. Sabe, essa também deve ser a nossa fé, a nossa vida e a alegria do nosso coração. A despeito das circunstâncias da vida, nós não podemos perder a alegria da salvação. E aquele que permanece fiel ao Senhor, aquele que permanece obedecendo a palavra do Senhor, ele não perde a alegria da salvação. O crente, o verdadeiro cristão, ele é feliz, embora, claro, viva momentos de tristeza, mas ele é alegre. Ao contrário daquele que não tem o Senhor. Aquele que não tem o Senhor, ele tem momentos de alegria, flashes de alegria. Mas quando ele entra para dentro da sua casa, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, quantas das vezes chora, amargurado, angustiado? Porque durante todo um dia, nos seus relacionamentos
de amizade, no trabalho, momentos de lazer, seja lá o que for, ele demonstrou alegria, ele demonstrou felicidade. Às vezes uma alegria, uma felicidade por um copo de bebida, ou por uma droga que se usou, ou por alguma circunstância, algum momento que trouxe emoção ao seu coração. E aí ele demonstrou alegria. Mas quando ele se tranca, quando ele está sozinho, a tristeza aperta o seu peito, a angústia aperta o seu coração. E ele às vezes chora, ele às vezes se angustia, diante da amargura, do momento terrível que ele está vivendo. Para todos, ele se mostra uma pessoa alegre, mas para ele mesmo, ele se mostra uma pessoa triste. E o Senhor, Ele não quer que seja assim. Por isso Ele nos dá a alegria da sua salvação. Por isso Ele diz, olha, meu filho, ainda que tu passes por tantas coisas nesta vida, mas eu e você, nós estamos em comunhão. Eu e você, nós estamos bem. A minha presença está contigo. Sabe, irmãos, a presença do Senhor na nossa vida é tudo que nós precisamos. Jesus Cristo na nossa vida é tudo que nós precisamos. Por isso, às vezes, nós olhamos um palácio, e as pessoas que moram naquele palácio são pessoas tristes. E às vezes olhamos uma casa tão humilde, e as pessoas que moram naquela casa são alegres. É porque Jesus é quem faz a diferença na minha vida e na sua vida. O que faz a diferença na nossa vida não é o que temos, mas é quem temos. O que temos pode até proporcionar alguma coisa, mas aquele a quem temos pode fazer todas as coisas. Então, tudo que nós mais precisamos na nossa vida se resume não em alguma coisa, mas se resume em alguém. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Se você quer ser alegre, tenha Jesus na sua vida. Aleluias. Pois Ele é que alegra o seu coração. Se você quer ter paz, tenha Jesus na sua vida, porque Ele é o príncipe da paz. Se você quer conselhos para a tua vida, tenha Jesus, porque Ele é conselheiro. Se você precisa de algo na tua vida, tenha Jesus, porque Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos nos revestir da alegria, nós precisamos ser amorosos. O Senhor Jesus, relatando, e João escrevendo no capítulo de número 13, o versículo 34 e o versículo de número 35, João relata as palavras de Jesus. Quando Jesus disse, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu tenho vos amado. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Irmãos, nós precisamos ser amorosos. Às vezes nós olhamos para o mundo e falamos, poxa, está faltando amor no mundo. Mas aí eu te pergunto, você ama? Eu amo. Às vezes nós achamos que o mundo será transformado e mudado, mas se eu e você não mudarmos a nossa vida, ou não tivermos a nossa vida transformada por Jesus Cristo, de maneira nenhuma o mundo será diferente. E nós precisamos ser pessoas amorosas, que amam verdadeiramente. Estamos falando aqui do amor ágape, ou seja, eu amo sem esperar ser amado. E isso é difícil, mas foi desta maneira que o Senhor nos amou. Ele deu a sua vida por nós, quando nós éramos ainda inimigos dele, quando nós ainda dávamos de ombro para Jesus, quando alguém falava de Jesus e nós falávamos, que Jesus? Quem é Jesus? Mas Ele deu a sua vida por nós, e nós precisamos amar o nosso irmão, como Jesus
nos amou. É o que João, no capítulo 13, escreve. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu tenho vos amado. Você tem amado verdadeiramente? Você tem demonstrado este amor? Não basta apenas amar, é necessário demonstrar o amor. Não basta apenas demonstrar amor no sentido de fingir que ama. É necessário amar verdadeiramente. É necessário amarmos sem esperar recebermos o amor, sem ter o amor correspondido. É necessário, até a próxima coisa que nós vamos falar a respeito da generosidade, é necessário nós darmos sem esperar recebermos algo em troca. Este é o verdadeiro amor. Porque o apóstolo Paulo diz que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu pegasse tudo que eu tenho e repartisse com os pobres, e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado no lugar de alguém, e se isso não fosse por amor, nada disso seria proveitoso para mim. Portanto, é necessário nós termos obras, sim, obras que demonstrem amor, mas é necessário nós amarmos verdadeiramente. É necessário nós fazermos alguma coisa, termos obras, mas que essas obras possam expressar o sentimento do nosso coração, aquilo que está no nosso coração. E amar, irmãos, não é fácil, é só pelo Espírito de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor. É fruto do Espírito. Somente aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida é que vai amar. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus na sua vida, ele não tem condições de amar. Amar aquele que te aborrece, aquele que te vira as costas, aquele que te deseja mal, que você sabe que está fazendo mal a você, só pelo Espírito de Deus. Mas nós temos que ser amorosos. Ah, mas isso é ser bobo. Bom, ser bobo é a mensagem que o mundo diz, mas a mensagem que a palavra do Senhor nos diz: ame, assim como Cristo nos amou. E também, muitas pessoas dizem, aqueles que não creem em Jesus, até costumam dizer, né? Já uma vez falaram isso, até por o meu filho, zombando, né? Falaram aqui, Jesus foi bobo, porque ele morreu na cruz para um monte de gente que não está nem aí para ele. Então ele foi apenas um bobo. Aí não estou muito certo, mas meu filho era pequeno, mas parece que ele respondeu: é bobo é você que não crê, alguma coisa assim que o Juninho respondeu para ele. Sabe, Jesus morreu por nós, não porque ele é bobo, mas ele morreu por nós porque ele nos ama. E ele quer que cada um de nós venhamos alcançar a salvação que ele nos ofereceu lá na cruz do Calvário. Isso é amor. E esta deve ser a marca do cristão. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Precisamos ser generosos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: nós não somos donos de nada. E a síndrome de ser dono nos impede de sermos generosos, de ajudarmos a quem precisa, de socorrermos o necessitado. Amados, nós não somos donos, nós somos mordomos. Dono é o Senhor, nós somos apenas administradores daquilo que Ele nos confiou. Se o Senhor nos confiou muito, é para nós sermos fiéis no muito. E de que maneira seremos fiéis no muito? Sendo generosos para com aqueles que precisam. E é interessante nós observarmos que, às vezes, aquele a quem Deus deu muito, é mais ganancioso. Mas, se o Senhor te deu 100, é para que você seja generoso dentro daquela possibilidade dos 100.
Se o Senhor te deu 1.000, é para que você seja generoso dentro da possibilidade dos 1.000. Se o Senhor te deu 1 milhão, é para que você seja generoso dentro das possibilidades de 1 milhão. Há um dom na Bíblia que ninguém briga por ele. Quando o apóstolo Paulo descreve a respeito dos dons ministeriais, e lá ele vai descrevendo e de repente ele fala a respeito de um dom. O dom de ser generoso, de ajudar o necessitado. Este dom ninguém pede ao Senhor. O dom de repartir, este ninguém pede ao Senhor. Mas pede profecia, pede para ser pastor, pede para ter visão, pede para curar, ter dom de curar os enfermos, né? Pede todos os dons, mas o dom de repartir, este eu nunca vi ninguém pedir, ninguém brigar por ele. Mas o Senhor deu. A quem o Senhor deu pouco, reparta o pouco. A quem o Senhor deu muito, reparta o muito. O Senhor deu dons. Lembre-se, aquilo que o Senhor nos deu é para nós socorrermos, é para nós ajudarmos aqueles que têm falta, aqueles que são necessitados. E muitas vezes as pessoas dizem, né? Não, pastor, mas eu não posso dar porque pode faltar amanhã. Lembra daquele homem que o Senhor conta a parábola, que ele tinha um celeiro, e ele foi e plantou, e a produtividade daquele ano, parece a safra brasileira deste ano, né? De soja, está produzindo à vontade. E ele falou assim, olha, meu celeiro ficou pequeno, eu vou ter que construir outro celeiro maior, para que possa comportar toda a minha produtividade. E ele assim fez, e depositou tudo aquilo que ele tinha, e depois que ele depositou tudo aquilo que ele tinha, ele falou, agora estou aposentado, agora estou tranquilo, agora minha alma pode descansar, agora eu não tenho falta de mais nada. Aí o Senhor diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens? Para quem será? Como se brinca por aí, caixão não tem gaveta. Portanto, não seja um esbanjador, né? Tenha a sua economia, claro, mas seja generoso para com seu irmão, seja generoso para com os necessitados. E a última coisa que nós queremos falar nesta noite para encerrarmos, nós precisamos ser comprometidos com Deus. Se a última coisa que nós falamos que, não por ser menos importante, né? Mas dentro de um contexto, se a última coisa que nós falamos, que nós precisamos de deixar de ser, é descompromissados, a última coisa que nós vamos falar agora daquilo que nós temos que nos revestir, é de sermos compromissados com Deus. Porque somente alguém compromissado com Deus é que vai ser cheio do Espírito. E somente alguém cheio do Espírito vai ser alegre, amoroso e generoso. Nós precisamos ser compromissados com Deus, com a sua palavra, com a igreja do Senhor. Às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho compromisso com Deus, com o homem eu não tenho. Se você não tem compromisso com o homem que Deus estabeleceu para reger, para conduzir, para guiar o rebanho, como que você tem compromisso com Deus? Nós temos compromisso com Deus e com a igreja de Deus. É impossível termos compromisso com Deus e não termos compromisso com a igreja de Deus. E ao mesmo tempo também o contrário. É impossível termos compromisso com a igreja de Deus se não temos compromisso com Deus. É vinculado. Nós temos compromisso sim, temos que ter compromisso sim com Deus. E a obra, o reflexo de nós termos compromisso com Deus, é quando também temos compromisso com a igreja de Deus, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando esta igreja, abençoando os nossos irmãos que nos assistem, que o Senhor possa nos trazer entendimento, compreensão a cada dia, do que nós temos que nos despir, nos despojar, e daquilo que nós temos que nos revestir, daquilo que nós temos que vestir. Irmãos,
nós vivemos um tempo em que se torna tão difícil todas as coisas, âmbito espiritual, âmbito material, âmbito financeiro, são muitas as dificuldades. Mas antes de nós nos preocuparmos com qualquer uma destas circunstâncias, nós precisamos primeiro nos preocupar com o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. Antes de nos preocuparmos até mesmo com a nossa própria vida, nós precisamos nos preocupar em termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Às vezes nos preocupamos tanto com a nossa vida no que diz respeito às coisas deste mundo, e nos esquecemos da nossa vida no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Como eu disse, a pessoa, não aquilo, mas a pessoa que nós mais precisamos nesta vida, para esta vida e para a vida eterna, é Jesus Cristo. Que nós possamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, buscarmos uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Convido a todos a se colocarem de pé neste momento. Nós vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, nós Te somos agradecidos por esta oportunidade de nos reunirmos na Tua casa. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que Tu possas receber, ó Pai, o nosso culto que nós vimos prestar a Ti. Todos os louvores que foram entoados, a palavra que foi pregada, é tudo para a glória do Teu nome. Mas também, ó Deus, a mensagem de cada um dos louvores, a mensagem que foi pregada nesta noite, que possa servir para a nossa edificação, para a nossa consolação, para a nossa exortação. Senhor, Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha habitar verdadeiramente em nós, que o Teu Espírito Santo não seja um hóspede, não seja um visitante, mas que o Teu Espírito Santo possa ser um morador, um habitante do nosso coração, para que o Teu Espírito, meu Senhor, possa nos fazer despir de tudo aquilo que não convém ao Senhor, de tudo aquilo que não convém ao verdadeiro cristão, para que possamos então nos revestir, nos vestir de tudo aquilo que nos convém, tudo aquilo que nos faz ser reconhecidos como servos do Senhor, como cidadãos dos céus, como aqueles que pertencem ao Senhor. Senhor, sermos parecidos contigo, porque ser cristão é ser parecido contigo. Portanto, Senhor, nesta noite nós queremos Te pedir, eu Te peço, Senhor, por minha vida, eu Te peço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, eu Te peço pela vida dos meus irmãos que nos assistem nesta noite. Senhor amado, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos conduzir a um caminho de comunhão contigo, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a cada dia a vivermos uma vida comprometida com o Senhor, que possamos ser comprometidos com o Senhor da igreja, com a igreja do Senhor, que possamos nós, Senhor, termos um compromisso de termos um relacionamento estreito contigo, uma comunhão íntima com o Senhor. Ah, Deus querido, que o maior desejo da nossa vida, o maior anseio da nossa vida, não sejam as coisas que concernem a este mundo, mas que o maior anseio, o maior desejo da nossa vida é nos tornarmos, é sermos, é continuarmos sendo habitação do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, servos do Senhor, aqueles que têm a promessa de que um dia habitarão na glória eternamente com o Senhor. Pai, nos conduza a cada dia desta maneira. Agora, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor venha abençoar a cada um. Ó Deus, que Tu venhas examinar o coração de cada um e ver a necessidade de cada um nesta noite, ó Pai. Segundo a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua vontade, que o Senhor possa conceder a cada um, ó Pai, o desejo do seu coração. Deus amado, Te pedimos nesta noite, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, guarda as nossas vidas na Tua presença, nós assim Te pedimos e Te louvamos agradecidos no nome do Senhor Jesus, amém e amém, Senhor. Pode ir. Está